Fala pessoal, e aí? Estamos aqui para mais uma aula de tutorial do AMAP Aqua. O que é que nós vamos falar hoje? Vamos dar algumas dicas de modelagem, de como resolver alguns problemas de fluxo que você pode se deparar durante a utilização do plugin aí. Lucas, qual é o erro mais comum? Eu presto atenção lá no suporte, dou auxílio ao pessoal que atende lá. E o erro mais comum, o problema mais comum são problemas de fluxo. Nós temos quase nenhum relato de inconsistência nos cálculos. Os cálculos realmente são feitos com muita exatidão. A maior dificuldade que alguns usuários acabam tendo são com alguns problemas de fluxo que a gente não consegue resolver porque depende do Revit. O fluxo ele é determinado pelo Revit de acordo com os próprios critérios da Autodesk. Então, temos algumas dicas para ajudar você a resolver, a evitar e a resolver problemas de modelagem, tudo bem? Garantindo fluxo. E primeiro é que o problema de fluxo vocês já sabem. Ele acontece e fica demonstrado quando você tem algum trecho de tubulação preta. Vamos começar com alguns problemas de fluxo antes aqui que podem causar problemas. Nesse caso desse projeto não tá com nenhum problema, mas ele acaba atrapalhando no cálculo. Então, vamos lá. Temos aqui uma peça genérica de água fria. Vou ocultar esse joelho e nós temos aqui uma bucha, veja aqui, uma bucha de redução curta, colocada após o joelho, entre o joelho e a peça. Então, pessoal, isso aqui é muito comum, às vezes dá uma compatibilidadezinha aqui, ó, de diâmetros. Por quê? Porque esse joelho, ele, ó, de 25 para 25 e a peça, ela é de 20 milímetros, quer ver? 20 milímetros. O que acontece? O Revit tem que colocar uma bucha de redução aqui, para passar de 25 para 20. Mas a gente sabe que na prática, na vida real, essa bucha ela não existe. Ninguém vai instalar um joelho já faceando a parede e logo após uma bucha de redução para fazer a ligação da peça. Você pode, em algum caso muito específico, utilizar até um adaptador externo nipple para passar do 3/4 para o meia, que seria nesse caso de 25 para 20. Mas via de regra, num projeto novo que você está fazendo, esse joelho aqui com bucha de latão ele já vai ser de 25 para meia, de 25 para 3/4. Então essa bucha ela não existe. Aqui a gente tem um erro de modelagem que pode inclusive impossibilitar o fluxo ou impossibilitar o cálculo por parte do AMAP Aqua. Nesse caso aqui não está impossibilitando o cálculo, foi um relato do suporte, mas estava trazendo alguns resultados estranhos. Melhor, não estava impossibilitando o fluxo. Vocês veem que tem fluxo aqui, ó. Tá coloridinho, a gente tem uma vazão aqui. Não estava impossibilitando o fluxo, mas estava apresentando alguns resultados estranhos lá nos cálculos. Tudo bem? Então, atenção, não deixe essa bucha aparecer aqui. Elas costumam aparecer aqui nas peças hidrossanitárias, costumam aparecer nos reservatórios aqui também, quando nós não fazemos a compatibilização desse diâmetro aqui, ó. Então, você já sabe, selecionando o reservatório aqui, nós temos o diâmetro de cada uma dessas saídas. Aqui está em metros, em centímetro. Distância, comprimento, centímetro. Vou colocar aqui em milímetros. Então, vocês veem aqui, ó, 20, 20, 20, 25, 50, 75. Então, temos aqui o diâmetro. Então, é importante que você compatibilize a chegada do diâmetro desse tubo no conector da caixa d'água. Ah, Lucas, e como é que eu faço isso? Vou selecionar essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu seleciono o reservatório, eu tenho aqui, ó, texto indicativo. Vou ativar o texto indicativo e ele vai aparecer aqui, ó, o nome de cada um desses conectores. Essas informações aqui você só vai encontrar nas famílias do AMAP. Outras famílias aí do mercado não tem essa nomenclatura nos conectores. Então eu quero alterar aqui, ó, o ED, o esquerdo, o ED. Então eu venho aqui, ó, ED, inferior, superior, o inferior. Vou passar para 32. Vou aplicar e vejam, já alterou aqui o 32, já vai ter alterado lá na lista de materiais, o flange, o adaptador, tudo direitinho. Então pode ser que se eu ligar uma tubulação aqui de outro diâmetro, melhor pode ser não, ó. Vou vir aqui, ó, ele já cria como 32, vou passar para 50, criar uma tubulação de 50. O que é que ele vai fazer? Ele vai ter que enfiar aqui, ó, uma bucha. Opa, mas acabou que ele passou para 50, porque eu liguei ali. Mas, se vocês veem,
o que é que vai acontecer é que vai se criar uma bucha de redução aqui e às vezes isso pode impossibilitar o cálculo. Mas voltando lá nas nossas peças, Lucas, e como é que eu resolvo isso? Muito simples, ó. Eu só dou um H aqui, ocultar, eu só preciso selecionar esse segmento de tubo que está fazendo a ligação e passar ele para 20 milímetros. Poxa, a bucha já desapareceu, já resolveu o meu problema. Eu posso também fazer o que? Selecionar minha peça aqui, ó, e eu consigo alterar de 20 para 25. Aperto Enter e já passou também. Cuidado com a peça, por quê? Porque nós configuramos de acordo com as peças de catálogo. Tudo bem, aqui é uma peça genérica, então você pode usar o diâmetro que você quiser de acordo justamente com o tipo de peça que você está simulando com essa peça genérica. Mas nas famílias de bacias, lavatórios, etc., nós já consultamos uma diversidade de catálogos e colocamos os diâmetros mais recorrentes. Então, se você for alterar esse diâmetro, só tem que ter atenção para saber se realmente é compatível. Tudo bem? Então, o mais comum realmente é a gente vir aqui e alterar diante desse tubozinho, desse segmento de tubo. E aí já fica tudo resolvido. Uma outra dúvida, às vezes o pessoal, pô, Lucas, eu quero apagar esse diâmetro, esse segmento de tubo, porque ele não existe na vida real. A peça é ligada diretamente na rosca do joelho. Nós sabemos. A única coisa que pedimos é o seguinte: se você quiser apagar depois, pode apagar, não tem problema. Mas para que o Revit mantenha esse fluxo, é importante que esteja tudo conectado. Então veja aqui o comprimento desse tubo, ó. Vamos procurar aqui o comprimento dele. Comprimento 14 milímetros, lembra que está em milímetros. Então, 1,5 centímetro, ele é muito pouco, ele não vai influenciar no seu quantitativo, ele não vai aparecer nos seus detalhamentos. Se depois de dimensionar você quiser excluir, não tem problema, pode vir excluir. Nós já inclusive adicionamos filtros nas nossas tabelas que ele não computa esses pequenos segmentos. Mas muita gente gosta de excluir eles, bom, ficam à vontade. Agora, para o cálculo, vocês entendem que é preciso que essa peça esteja perfeitamente conectada ao joelho, ao outro segmento de tubo e formar realmente uma tubulação fechada, senão nós já temos fluxo. Então, esses segmentos de tubos aqui, pequenininhos que ficam no final dos trechos, são muito importantes. Tudo bem? Isso aqui foi um exemplo para água fria. Vamos dar uma olhadinha em água quente, como é que funciona. Água quente pode ocorrer a mesma coisa. Pronto, estamos aqui, ó. Vejam, água fria está do mesmo jeito. Vou dar um HH aqui, ó. Selecionar o tubo, 20 milímetros, pronto, já sumiu. Rapidex dá para fazer isso aqui. Aqui, ó. Vou selecionar aqui, ó, uma bucha de redução, inclusive está dando como produto inexistente. Vocês vão entender por quê. E o joelho está certo, é um joelho de 90 com transição para o diâmetro compatível com o das peças. Porém, o que é que acontece? As peças elas vêm com os diâmetros normalmente em polegadas. E a polegada, de acordo com as limitações do próprio Revit, elas ficam compatibilizadas através dos diâmetros das tubulações de PVC e PPR. Como vocês sabem lá, as tubulações de CPVC têm diâmetros diferentes, lá de 15, 22, 28, 35. E as de PVC tem lá 20, 25, 32, 40, 50. Então, como é que nós fazemos aqui nesse caso? Se eu selecionar esse segmento de tubozinho aqui, ó, eu não vou encontrar... Eu vou encontrar 15, vai continuar. Veja, continuou com erro, continuou com a bucha. Se eu botar 22, ele já não está 28, ele continua com a bucha. Eu preciso, e a peça, a mesma coisa, eu posso vir aqui, digitar 22 e taran, já resolveu, concordam? Essa é uma possibilidade, eu vou aqui, vou alterar esse diâmetro para 22, bom, mas talvez não seja a realidade, porque quando é 22, lá é meia. O que é que eu recomendaria vocês a fazerem? Selecione esse pequeno segmento de tubo, troca ele para PVC marrom e assim você coloca ele no 20 milímetros. Não vai fazer diferença nenhuma de novo no detalhamento, no seu quantitativo. É só um segmento mínimo só para fazer a conexão entre o joelho de transição e aí vejam, vou voltar aqui com o joelho e a peça hidrossanitária. Tudo bem? Então essa é a dica. Troca esse pequeno segmento de tubo aqui por um de PVC e assim você vai conseguir compatibilizar com o diâmetro de 20 ou 22. Beleza? Então, essa foi uma parte das dicas sobre fluxo e modelagem. Vou abrir aqui mais um. Dica de modelagem. Sistemas de tubulação. Vamos lá, mostrar para vocês também mais um caso do suporte, para vocês
relembrar. Já falei isso lá na aula do vídeo, mas a gente vai dar uma relembrada aqui. Vejam, tem algumas tubulações pretas. Se a gente der uma olhada aqui, é o fluxo 00. Bom, isso aqui vocês já sabem, né? Que tá... Quer dizer que não tem vazão. Então o que é que acontece? Isso significa o quê? Que existe alguma extremidade da peça aberta. Como eu já analisei esse projeto, eu vou ver aqui, eu venho que nessa extremidade aqui, ó, que era para ter alguma peça hidrossanitária, não existe nenhuma peça. Então, estando esse trecho aqui aberto, o Revit não vai conseguir determinar o fluxo. Tudo bem? Pronto, pessoal. Mais uma coisa que lá das últimas semanas do suporte. Temos aqui um misturador, ó, tá sem fluxo, não é? Vocês estão vendo, tá estranho, tal. Veio aqui, saindo da peça, veio, não tem nenhuma bucha. Esse trecho eu dou uma conferida aqui, ó, tá com a vazão 0,10 de peso. O misturador chegou aqui, ó, mas não saiu. Sair da vazão, tá zerado, justamente por isso que as tubulações estão pretas. Você pode ver, até desconectado aqui, ó. Vou dar uma vou conectar. Vou dar uma conectada aqui nesse adaptador. Também continua, ainda desconectou aqui, né? Pronto. Aqui é a transição do PVC para o CPVC. Bom, tá sem fluxo. Você pode experimentar se eu desconectar aqui, ó. Desconecto aqui também e vou tentar criar um segmento a partir daqui, ó. Não foi. A partir desse daqui também já veio sem fluxo. Bom, então o problema ele tá aqui nesse misturador. Você pode ficar aqui quebrando a cabeça. Mais uma coisa, ó. Aqui é um trecho de CPVC e aqui é um trecho de PVC. Qual a dúvida que pode surgir? Apesar daqui ser um trecho de CPVC, esse ramal aqui ele já é um ramal de água fria. Veja que ele está como água quente. Esse lado aqui sim, ó, ele é água quente. Ele vai seguir aqui para as peças de utilização de água quente. Então tá certo, o MAP é água quente. Mas o sistema desse lado aqui, ele tem que ser um sistema AMAP água fria. Tudo bem? Por quê? Porque já é água fria, que a gente sabe que pode ter uma mistura, que tem um aquecimento dessa água próxima, sabemos. Mas aqui é uma questão de classificação para efeitos de cálculo. Então, até aqui o plugin e o Revit vão entender que é um fluxo de água fria até aqui. E desse lado é de água quente. Saindo para o chuveiro, aí sim segue um único fluxo de água quente. Bom, eu já corrigi aqui, ó, já tá tudo água fria, porém o fluxo ainda não voltou. Se eu olho no misturador aqui, ó, no monocomando, eu tenho também saída de vazão, não tá. O que é que eu vou fazer? Eu vou desconectar do misturador, vou desconectar daqui também, ó. Desconecto os três lados. Tudo bem? E aí eu venho, o que é que eu faço agora? Reconecto. Reconectei, dou uma olhadinha, saí da vazão, ainda não funcionou, o que me faz crer que talvez não vai resolver. Reconecto aqui e bom, não foi, continua sem fluxo. Qual o próximo passo? Porque o que é que acontece? Às vezes, ó, o próprio Revit ele já salva que existe um problema de fluxo aqui nesse misturador, nesse monocomando, e ele não vai voltar a funcionar. Não tem o que você faça que ele vá atualizar. Só tem um jeito. Selecionar ele e excluir. Vou vir aqui, ó, nesse pavimentozão térreo aqui, encontrar de novo onde é que ele está, onde é que a gente está aqui. Estamos aqui, ó. Pronto. Vou olhar essa vista. Vou aplicar aqui a map. Modelagem. E eu vou inserir de novo o monocomando. Já está aqui, ó, tá prontinho. Vou girar ele para assim, pronto. O que é importante? Não, agora ele já está aqui no lugar, ó. Depois a gente só vai alinhar.
não copie, não chegue aqui no outro monocomando do projeto, DCS, decopiar e venha tentando colar aqui. Não é legal. Por quê? Porque o Revit ele vai salvar as informações de fluxo desse monocomando e vai tentar compatibilizar com essas daqui. E pode acabar travando de novo aquela questão do seu fluxo. Tudo bem? Então eu vou só alinhar aqui. Pronto, já está alinhadinho, ó. Vou conectar. Dá uma olhada aqui, ó, já tá com a saída vazão. Percebam, já tem indícios de que vai funcionar. Minha tubulação aqui, ó, como água quente e desse lado aqui como água fria. Tudo bem? Então vou vir aqui. Selecionei, opa, já ficou azulzinho. Opa, ficou vermelho, tudo bem. Vocês podem olhar, pô, Luca, ainda tá aqui, porque pode ser que ainda tenha tido algum problema de fluxo aqui, ó. Vou apagar esse adaptador onde está tendo esse problema. Vou vir aqui de novo. Vou tentar ligar. Pronto, já consertou, tá vendo? Agora, luva de transição. Ótimo. Já temos aqui, ó, o fluxo restabelecido, ó. Temos aqui a vazão de 0,10. Uma vazão também de 0,10 que é do chuveiro. Então, perceba o que é que aconteceu. Existia aqui um erro na atribuição do sistema. E dado esse erro, o Revit acaba travando o fluxo e mesmo desconectando, mesmo corrigindo e reconectando, o Revit ele não atualiza esse fluxo. Então, às vezes vai ser necessário que quando ocorrer esse tipo de erro, você corrigir, reconectar, desconectar, conectar e ele não voltar, exclua o elemento. Insira diretamente aqui pela aba de sistemas, não copie de outros lugares no projeto. Insira diretamente da aba sistemas e aí relegue tudo que o fluxo vai voltar. Tudo bem? Então essas foram algumas dicas aqui de modelagem. Gente, muito importante, ó. Sempre utilize o sistema AMAP, os sistemas AMAP. AMAP água quente, AMAP água fria, AMAP recalque, AMAP alimentador predial. Às vezes pode não dar erro, mas pode chegar a algumas situações assim mais específicas, mais complexas do sistema que vai acabar dando problema. Então dá aquela padronizada, utiliza sempre os sistemas do AMAP aí que você não vai ter dor de cabeça. Não vai ter problemas com o fluxo. Tudo bem? Então essa foi uma aulinha rápida, algumas dicas com as principais dúvidas que acabam surgindo lá no suporte e que eu tenho certeza que pode ajudar vocês. Beleza? Até a próxima aula e a gente se vê logo mais. Não se esqueçam de dar aquela seguida aqui no vídeo, deixar aquele like, ativar o sininho, porque está sempre tendo novidades aqui, novos tutoriais, exemplos aplicados e as novidades do AMAP. Beleza? Então até a próxima.